Família real reptiliana. Conheça a bizarra teoria conspiratória entre diversão e teses malucas. Muitas pessoas realmente acreditam que Elizabeth II não é humana. Grandes répteis humanoides que vieram de uma civilização avançada e antiga. Uma das teorias da conspiração mais famosas envolve seres de outros planetas que vivem entre nós sem serem percebidos. A tese, popularizada pelo britânico David Icke, afirma que esses reptilianos usam disfarces humanos e se encontram em cargos de poder. Não somente pessoas comuns, mas cantores, políticos e monarcas podem na verdade não ser quem alegam. Existe, aqui, uma relação intrínseca com os Illuminati, sociedade secreta recorrente em diversas teorias da conspiração que supostamente comandaria os rumos da nossa sociedade, buscando implementar uma nova ordem mundial onde poucos teriam o comando. Para Icke, esses poucos seriam grandes e assustadores lagartos sugadores de sangue. Imagem meramente ilustrativa. Crédito. Divulgação. A primeira referência a reptilianos surgiu num dos contos fantásticos de Robert Howard, criador de Conan o Bárbaro, no início do século XX. Ele, por sua vez, teria se inspirado nas ideias de Helena Blavatsky, ocultista russa que fez muito sucesso nos Estados Unidos. De acordo com Icke, os reptilianos se originam no sistema estelar de Alpha Draconis, mas estão entre nós desde a antiguidade, controlando o destino de toda a humanidade. Apesar de nenhuma prova concreta ter sido oferecida até hoje, cerca de 4% da população dos Estados Unidos diz acreditar neles. Ainda assim, um dos alvos favoritos da teoria está do outro lado do Atlântico, a família real britânica e, mais precisamente, a Rainha Elizabeth II. A monarquia britânica, por séculos, foi o principal agente político do planeta. No império onde o sol não se punha, diversos territórios ao redor do globo eram dominados diretamente pelos ingleses. A sua influência política e econômica se estendia por quase todo o mundo. Mesmo com a família real tendo perdido boa parte desse poder nos últimos séculos, muita gente, Icke incluso, não tem dúvidas de que eles são, de fato, reptilianos. Para ele, as famílias reais de toda a história descenderam de híbridos entre esses répteis e os humanos, e os reptilianos se casam entre si, como era costume entre a nobreza medieval, para manter essa pureza do sangue herdado dos híbridos e, portanto, a hegemonia entre esse seleto grupo de indivíduos. Ou seja, a família real britânica só é legítima por causa de genética e de antigas linhagens répteis. A comprovação, de acordo com Icke, está na presença dos seres de sangue frio em todas as antigas mitologias da humanidade. Segundo ele, a maçã do Éden ter sido oferecida a Eva por uma cobra, um réptil, não é por acaso, e os antigos imperadores chineses ascendiam ao cargo por serem descendentes do deus serpente. A longevidade da Rainha Elizabeth também deixa muitas pessoas desconfiadas. Com uma vitalidade ímpar para seus 94 anos, ela está no trono desde 1953. Colocando em perspectiva, ela viu 12 diferentes presidentes dos Estados Unidos ao longo de seu reinado. Você já ouviu falar a respeito dos reptilianos? Eles são personagens de uma popular teoria da conspiração que defende a ideia de que as maiores celebridades e líderes mundiais, entre eles, a Rainha Elizabeth II, Bill Clinton, Barack Obama e até o Papa Francisco, seriam descendentes de criaturas de outro planeta capazes de adotar a forma humana. Segundo os conspiradores, os reptilianos atuais pertencem a uma sociedade secreta chamada Elite, e seriam responsáveis por controlar a Terra. Você achou a coisa meio maluca até aqui? Então espere para conhecer melhor os pormenores dessa estranha teoria. 1. De onde eles vieram? Basicamente, existem duas explicações sobre a origem dos reptilianos. Uma defende que eles evoluíram no nosso planeta mesmo, se mandaram da Terra assim que desenvolveram a tecnologia necessária para fazer viagens intergalácticas e voltaram para cá há alguns milhões de anos. A outra explicação seria que os reptilianos são oriundos de um mundo localizado na constelação de Draco, e eles teriam vindo à Terra há milhares de anos e convivido com os humanos até que, por alguma razão misteriosa, saíram de cena e passaram a viver secretamente entre nós. Reptiliano híbrido. Contudo, esses seres começaram a casalar com os terráqueos e, com isso, alterar o nosso DNA dessa forma. Os alienígenas teriam limitado a nossa consciência e nos convertido em criaturas mais facilmente controláveis, além de fazer com que os humanos se tornassem incapazes de usar toda a sua capacidade cerebral. Ademais,
As pessoas com material genético dessas criaturas em seus corpos poderiam ser possuídas pelos reptilianos que vivem em outra dimensão, ou seja, fora do alcance da nossa consciência. 2. Como eles se infiltraram entre nós. De acordo com os conspiradores, os primeiros híbridos de reptilianos com humanos eram considerados como semideuses no passado, e seriam os responsáveis por fundar as antigas civilizações da Mesopotâmia, Babilônia e Suméria, entre outras. Depois, conforme a humanidade foi colonizando o resto do planeta, os reptilianos foram se espalhando e fundando as famílias reais que existem no mundo. Obama seria um deles com isso. Os reptilianos conseguiram conquistar posições de controle em todos os países, criando uma espécie de rede global que funciona como prisão na qual a humanidade vive sem se dar conta. Como se o controle mental fosse pouco, essas criaturas ainda teriam contaminado a água, o ar e os alimentos com substâncias que tornaram a população mundial preguiçosa e burra. 3. Como funciona a sua hierarquia? Existem duas classes de reptilianos, os puros e os híbridos, e a diferença entre eles é que os do primeiro tipo são conscientes de sua condição e são capazes de trocar de aparência, adotando sua forma humana ou de réptil conforme a situação. Por outro lado, os do segundo tipo não sabem que são descendentes de criaturas de outro planeta, e são controlados pelos reptilianos que habitam a quarta dimensão. Esses aí da foto têm uma cara bem burocrática, né? Além disso, entre essas duas classes ainda existem diferentes raças de reptilianos, sendo que a mais pura é composta pelos dracos, ou seja, por répteis humanoides albinos e dotados de asas. Depois deles vêm os reptoides, que não são alados e têm a pele esverdeada e marrom, e essa classe seria composta por cientistas e soldados que se encarregam de pôr em prática bases e programas secretos do governo para o desenvolvimento das novas tecnologias. Voltando aos reptilianos puros sangue, sua aparência humana é criada através de vibrações capazes de alterar a consciência humana. Assim, é por essa razão que, embora eles meçam entre 1,5 metro e mais de 3,5 metros de altura e pareçam lagartões gigantes, os cérebros humanos registram a imagem de uma pessoa comum. 4. Do que eles se alimentam. Segundo os conspiradores, os reptilianos consideram os seres humanos como uma fonte de alimento, e curtem consumir a nossa carne da mesma forma que muitos de nós desfrutamos de uma boa e suculenta picanha mal passada. E eles também adoram beber sangue, especialmente após aterrorizar suas vítimas, que liberam hormônios na corrente sanguínea que têm efeito entorpecente sobre os alienígenas. Cuidado! Ele vai devorar você. Aparentemente, os reptilianos consideram o cérebro humano, especialmente as glândulas pineal e hipófise, uma iguaria, e preferem devorar as criancinhas, já que seus corpos ainda não estariam tão contaminados como os dos adultos. Além disso, os seres que habitam a quarta dimensão também se alimentam das nossas energias negativas, e são especialmente fãs de emoções como medo, ódio, ciúmes e ira. 5. Eles têm parceiros extraterrestres. Existem rumores de que os reptilianos têm conexões com uma raça alienígena conhecida simplesmente como cinzas, e esses seres também seriam controlados pelos lagartões. Inclusive dizem que essas duas classes de criaturas andaram tendo seus casinhos, e seus filhos seriam como cinzas, só que com pele de réptil traço, e teriam formado uma aliança intergaláctica para controlar a humanidade. Suposto coleguinha dos lagartões, no entanto, hierarquicamente falando, os cinzas viriam depois dos dracos, os humanoides albinos e alados que descrevemos no item 3, e dos reptoides, os não possuem asas, e nós, humanos, pertenceríamos ao escalão mais baixo. 6. Qual é o seu objetivo? Na verdade, os conspiradores não sabem ao certo qual é o propósito dos reptilianos, mas existem diversas teorias, uma mais maluca do que a outra. Há quem acredite que as criaturas precisam do ouro que existe na Terra para que eles possam estabilizar a atmosfera de seu planeta, e há quem pense que eles estão por aqui simplesmente porque têm necessidade de poder e precisam exercê-lo sobre outra civilização. Semeando a discórdia, contudo, existe uma turminha que defende a ideia de que tudo se resume aos reptilianos que habitam a quarta dimensão, e sua necessidade de consumir a energia negativa gerada pelos terráqueos. Sendo assim, eles estariam por aqui para instigar conflitos e guerras constantes para conseguir o que desejam e, nós, tolos humanos, estaríamos fornecendo um verdadeiro banquete a essas criaturas. 7. Como identificar um deles? De acordo com os conspiradores, como os reptilianos vivem secretamente entre nós,
Não é nada fácil identificá-los. No entanto, existem algumas características comuns entre esses seres que permitem que eles sejam reconhecidos. Segundo dizem, pessoas com DNA dessas criaturas normalmente são brancas, possuem os cabelos ruivos, apresentam pressão baixa, têm o olhar penetrante e os olhos verdes e castanho avelã que, algumas vezes, mudam de cor. Eles podem ser estilosos também. Além disso, outra característica comum é a falta de empatia e o fato de esses híbridos não expressarem seus sentimentos com facilidade. Eles também se destacam por serem incrivelmente inteligentes e por seu interesse em assuntos relacionados com o cosmos e com as ciências.